Temos um final de ano muito movimentado quando o assunto são as relações internacionais, as movimentações entre os países em relação à tentativa de dissolução de alguns conflitos. Tivemos no fim de semana a reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para tratar da guerra na Ucrânia. A Rússia ainda um pouco alijada destas discussões. Tivemos hoje também o início de uma discussão entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump sobre a situação em Gaza. E a respeito desses assuntos, nós conversamos agora aqui no Jornal da CBN com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor Leonardo Trevisan, bom dia, muito obrigada por estar conosco hoje. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite. Professor, nós temos ainda essa discussão a respeito da guerra na Ucrânia. Hoje cedo, o Volodymyr Zelensky estava dando uma entrevista coletiva e estava pedindo garantias adicionais de segurança por parte dos Estados Unidos, né? Ele disse que recebeu garantias de segurança por um período de 15 anos, que poderia ser um período prorrogável, mas ele estava pedindo entre 30 e 50 anos de garantias de segurança dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar neste momento de negociações desse conflito que, apesar de muitas declarações de Donald Trump, de Volodymyr Zelensky, menos declarações de Vladimir Putin, ainda permanece uma situação bastante intrincada? Primeiro de tudo, sobre essa declaração, vamos ao que é fato separado daquilo que é vontade, né? Daquilo que é interpretação. O que é fato, né? O fato é que o presidente Trump recebeu o presidente Zelensky com uma frase muito, muito forte que eu acho que dá o tom de tudo, né? Ele, Zelensky, não tem nada até que eu aprove. É isso, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Porque, de fato, o que está contando mesmo é que a Ucrânia, todo mundo sabe, está com uma dificuldade enorme de repor munição e armas, depende exclusivamente da boa vontade dos Estados Unidos. A Europa não tem o poder de fogo para devolver o que os Estados Unidos não derem, não tem a menor condição, né? E, portanto, é evidente que Zelensky tem, vamos dizer desta forma, né, como falamos aqui no Brasil, a faca e o queijo na mão, né? Porém, né, o Trump não pode fazer tudo o que ele quer, porque aí nós vamos ao outro lado, que é mais fato ainda do que esse, né? Apesar de tudo que nós dizemos aqui na mídia internacional, né, os correspondentes sérios internacionais e os dados de georreferência mostram que a Rússia continua avançando na Ucrânia, né? E não é avançando um pouquinho, é avançando em locais absolutamente estratégicos daquilo que ela quer, né? Então vamos lá, o que a Rússia quer, né? Primeira coisa que o que interessa para a Rússia é ficar bem claro que aquelas 4 regiões que ela conquistou na guerra passam a ser dela, né? Uhum. Luhansk e Donetsk, Zaporizhia e Kherson, né? Isso aí fica deles, é aquele canto leste, a fronteira com a Rússia. E 80% da população nessas regiões fala russo, é um fato, né? Não adianta tapar o sol de novo com a peneira, porque isso é um fato, né? O que é que o Zelensky diz, né? Qual é o fato que ele se apreende? Que há um pedaço nessa região que reúne essas duas primeiras, Luhansk e Donetsk, que chama Donbas, que é do rio, essa região grande. Ele diz que ainda os russos não têm total domínio dessa região, que eles só mandam em 80%. Que 20%, que é o pedaço de Prokhovsk, que é a capital, os ucranianos ainda dominam. Não corresponde totalmente à verdade, né? A estrada para Prokhovsk está absolutamente tomada pelos drones russos. A informação é de sites de georreferência e, por exemplo, de independentes, imprensa independente que está no local, né? Inclusive americana. Então, quando você olha para isso, os russos estão avançando, estão tomando. E os russos dizem,
vamos negociar e nós queremos o resto. Você vai me fazer uma pergunta óbvia que todo mundo faz. Escuta, se é isso, né? Porque se o Zelensky não tem arma, não tem poder de fogo, se a Rússia está avançando, os Estados Unidos concordam que entregar esses territórios, por que não acontece? Né? O que está impedindo? Aquilo pelo qual todas as guerras são feitas. Business, Cássia, dinheiro. Né? A riqueza maior da Ucrânia está exatamente nesse pedacinho disputado, principalmente de Donetsk. Onde estavam, né, as grandes siderúrgicas da Ucrânia, no tempo da União Soviética, lá atrás, né, onde estão as grandes minas, os minérios, também minérios raros. Então, aí é um negócio. E quando você fala a palavra negócio, o senhor Trump se mexe na cadeira, como todos nós sabemos, né? Então, o que o senhor Trump quer? O que ele diz? Eu quero um pedaço disso para mim. Para mim, Estados Unidos, nomeando, inclusive, né, um amigão dele para ser o gestor. Ele já deu até o nome do novo que ele chamou governo tecnocrático da área, que é ninguém menos, ninguém mais que o maior fundo de participação do mundo, que é a BlackRock. Né? Para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, o Trump está pondo a patinha dele econômica na grana e no minério ucraniano. O Zelensky, que não é santo, vamos devagar, né? A imprensa ocidental está indo maneiro para não prejudicar demais. O Zelensky foi pego agora, o primeiro-ministro dele, com corrupção ativa, né? Bem forte. Né? E, de alguma forma, o Zelensky diz: eu quero um pedaço disso. E ele fala em criar fundos de participação com a gestão da Ucrânia, um pedaço da Ucrânia. Ele quer o meu pedaço nesse dinheiro. Sabe o que é que sobra de tudo isso? O velho e bom Garrincha. Né? Lá atrás, a gente não pode nem mais falar disso, porque É as pessoas não sabem nem verdade. mais quem é o Garrincha. Né? Falta combinar com os russos. Isso, né? Falta combinar com os russos. Se vocês não combinaram com os russos, nós vamos ter que jogar bola. Era o velho Garrincha. Agora, É professor, disso que nós estamos falando. Como é que sobra agora? Precisa ver se os russos vão concordar com esse negócio todo. pois é, e ao que tudo indica, a situação não está mais fácil depois desse encontro no fim de semana. Pelo Continua aí o contrário. impasse. Pelo contrário, o que que precisa acontecer por parte da Rússia para que ela concorde com isso, para que haja aí alguma divisão? Porque o Zelensky, toda vez que se fala de ceder algum território, ele desconversa. Foi o que ele fez no fim de semana, desconversou em relação à possibilidade de ceder algum território para a Rússia. O que que pode acontecer aí que pode mudar esse cenário e fazer essa discussão de alguma maneira caminhar? Deixa eu te dizer uma coisa que a gente tem que entender o pensamento na Ucrânia. A Ucrânia não tem, inclusive, nem homens para substituir os que são mortos em combate, porque todo mundo foge. Né? O motivo é simples, claro e direto. Se o Zelensky fizer uma cessão de território, né, é o ucraniano médio que perdeu família, perdeu casa, diz: para que eu fiz tudo isso com esse sujeito? A vida política dele acaba, se não for coisa pior. Né? Então, ele fala de não ceder território, que é um fato, os russos ocuparam, porque ele está tentando jogar a sobrevivência política dele. Né? São muitos interesses, ele está jogando a sobrevivência política dele. De real, além da sobrevivência política, tem a parcela de quem sustentou o governo dele, que diz: agora eu quero um pedaço desse negócio novo com lítio, com terras raras e tudo mais. Então tem esse jogo. O Zelensky diz isso e faz a defesa constante, óbvia, né? Eu quero garantias. Garantias do que exatamente? Né? Garantias de que o pedaço dele nos negócios vão continuar a vigorar? O que ele quer é garantia disso. Né? Não é. Se alguém acredita que o Zelensky faz isso, é muito sério e tudo mais, pergunta para o ministro inglês da Defesa de 2023, quando disse, na presença dele,
Por que é que vocês vendem as armas que nós repassamos para vocês para a África? Na cara dele. Né? Então, quando você, você olha naquele território, não tem santo, minha cara. Né? Então, de alguma forma, é nesse contexto que os Zelensky não concordam. É um jogo de empurra. Né? Eles estão vendo quem é que pisca primeiro. De Uhum. uma coisa eu tenho mais ou menos uma certa, eu apostaria. Os russos não vão recuar. O resto está em jogo. Professor, a gente teria ainda muito a conversar e a gente vai ter outras oportunidades para fazer isso, porque o noticiário internacional está muito quente nesse final de ano. Mas, por hora, eu quero agradecer demais a conversa aqui com os ouvintes do Jornal da CBN, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada, um excelente 2026 e até uma próxima oportunidade. Eu é que gosto de conversar com vocês, Cássia. Muito obrigado pelo convite. Bom ano novo para todos nós. Agora são 8h44.